bem para vocês. Espero que todos vocês estejam bem, vocês estejam se cuidando, com saúde. Primeiro ano, hoje vamos falar um pouquinho da nossa aula dessa semana. E essa aula, ela tem uma palavrinha bem difícil do que a gente vai trabalhar. Iremos trabalhar a nossa própria percepção. E o que é isso? O que é essa palavra tão difícil? Essa palavra é a percepção que a gente tem do nosso corpo, como a gente consegue enxergar o nosso corpo no espaço que a gente se encontra. Então, para a gente poder trabalhar um pouquinho essa própria percepção, essa palavra tão difícil, eu irei fazer o seguinte: eu vou contar uma historinha para vocês e com essa historinha a gente vai imaginar algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Essa historinha começa da seguinte forma: assim como todas as histórias que vão contar para vocês, a gente começa com uma imaginação assim, uma coisa bem legal, e aí a gente vai mudando e vai mudando cada vez mais. Então imaginem só aquela historinha que a gente ouve antes de dormir e nisso vamos viajar nela, tá bom, primeiro ano? Então vamos começar o seguinte: a nossa história, eu quero que vocês imaginem a gente caminhando em uma floresta. Então não será somente ouvir a história, nós iremos fazer parte da história. Então, se eu imagino caminhando na floresta, eu estou caminhando na floresta também, olha, caminhando. E lembrando, o caminhar é soltando os braços, ó. A perna vai, o braço vai junto, ó. Perna de um lado, o braço do outro. Quero ver depois o vídeo de vocês aí caminhando direitinho. Só que eu estava andando no meio dessa floresta. E aí, vocês já ouviram falar do Saci? Aquele personagem do nosso folclore. E aí, eu quero ver como vocês imaginam o Saci. O Saci, vocês já ouviram a história, ele tem uma perna só. E como ele faz para se locomover? Então, o Saci, eu andando na floresta e vi um Saci. Lá no meio das árvores, lá no meio do mato, o Saci também estava lá no meio. E eu continuei andando, fiquei meio assustado, mas eu sei que o Saci era bonzinho. Continuei andando no meio da floresta, fui andando, e de tanto andar eu comecei a encontrar alguns animaizinhos. Entre esses animais, tinha um macaco. Vocês conseguem imaginar como que o macaco faz? Ó, o macaco ele tem os braços normalmente bem longos, e ele usa os braços também para poder se locomover. Então, ele usa os braços e vai se locomovendo junto com braços e pernas. Quero ver depois vocês, esse macaco de vocês, hein? Continuei andando nessa floresta, fui andando. Eu vi um monte de pássaros, os pássaros voando, vários pássaros. E de repente, no meio dessa floresta, eu cheguei e tinha um buraco bem grande. Tinha um buraco para eu poder atravessar para o outro lado, eu tinha que dar um pulo muito grande. Então imagina vocês tomando aquele impulso bem grande, vem correndo e dá um salto. E eu quero ver como que é esse salto de vocês, eu já ensinei. O pulo não pode fazer barulho, não quero ouvir. Então, por favor, sem fazer barulho nesse salto, vamos lá? Eu estou vendo um buraco aqui na minha frente, bem grande. E eu vou tentar passar ele com um salto, hein? Vou tomar impulso e agora eu vou pular ele. E aí, vocês conseguiram pular o buraco de vocês também? O meu eu pulei. Eu dei um maior pulão, eu quero ver o pulo de vocês depois, hein? Continuei andando na floresta e de tanto andar nessa floresta, eu acabei saindo. Só que eu andei tanto, que eu fui parar na China. E lá tinha os chinesinhos. Os chineses, não sei se vocês já viram algum desenho, alguma coisa assim, eles andam com o braço bem juntinho e a perna assim, ó. Já viram algum desenho assim de chinesinho andando? Quero ver a imitação de vocês de chinês. Eu fiz a minha imitação aqui, eu quero ver a imitação de vocês. Ó, eu andando assim e eu vou querer ver a de vocês também, primeiro ano. Continuei andando e lá na China tinha um lugar bem bonito. Tinha um teatro assim enorme, com um palco gigantesco. E lá eu parei, fiquei olhando para ver o que tinha naquele palco e tinha uma bailarina. A bailarina, ela ficava sempre na ponta do pé.
E ela andava de um lado para o outro no palco. Ela dançava na ponta do pé. Ela conseguia, acredito em vocês, girar na ponta do pé. Ela fazia assim, ela colocava a mão em cima e girava na pontinha do pé. Eu vou querer ver a bailarina de vocês. Eu vi uma bailarina muito linda nessa minha história. Ela só andava na pontinha de pé. E eu vou querer ver a de vocês. Só que essa peça que eu vi que tinha bailarina, eles estavam ensaiando para um teatro. E além dessa bailarina, tinha um gigante. Eles fizeram lá a representação e tinha um gigante. E o gigante dava uns passos enormes, assim, ó. Ele ia bem longe com a passada dele e com a outra também. E ele andava o palco inteiro, dando várias passadas enormes, assim, ó. E andava para um lado, andava para o outro. E eu tô louco para ver o gigante de vocês também, ó. Com o pé bem longe. O gigante andava assim nessa peça. Aí a peça acabou, eu comecei a andar e fui andando. De repente eu encontrei um museu. Nesse museu tinha tantas coisas legais lá. O que eu mais gostei era uma múmia. A múmia ela ficava assim, ó. Ficava com a mão levantada e ela ficava com um pé só. Só que detalhe, a múmia não tá vendo. Ela tá como se fosse de olhos fechados. Então eu vou querer ver esse equilíbrio de vocês aí, ó, com uma perna só. E aí vocês vão fechar os olhos. Será que fica mais difícil aí de olho fechado? Para manter esse equilíbrio? Então primeiro tentem aí, ó, equilibrando com as duas mãos. E depois vocês vão fechar os olhos. Eu quero ver se dificultou muito para vocês, hein? Continuei andando nesse museu e vi várias coisas legais. Mas a múmia, como eu falei para vocês, foi o que mais me chamou a atenção, pelo jeito que ela ficava. E no meio desse museu tinha uma parte, que era uma parte assim, que eles imitavam uma caverna. E para entrar nessa caverna, vocês tinham que entrar assim, ó, bem agachadinho, e continuava andando lá. Só que esse agachadinho, a gente não pode colocar a mão no chão. É diferente do macaco. A gente anda assim, ó, sem encostar o joelho e sem encostar a mão no chão. Andando na caverna, bem abaixadinho nessa caverna. E eu fui andando assim, até conseguir sair da caverna. Agora é o seguinte, eu vou continuar contando a história. Eu fiz aqui minha representação e eu vou querer ver a representação de vocês. Como vocês conseguem enxergar o restante da história que eu vou contar, tá bom? Ao sair da caverna, ainda dentro desse museu, eu encontrei muitas outras coisas bacanas. Eu encontrei, sabe o que? Ossos de dinossauro. Imagina aquele dinossauro tirando Rex, aquele bem grandão, que tinha os braços curtinhos assim. Como será que esse dinossauro ele fazia para correr, para andar, hein? Como será? Deixa eu ver o de vocês aí. Olha só, vocês fazendo dinossauro, que legal. Não vou nem fazer o meu, vou deixar vocês fazerem o de vocês. Continuando nessa caminhada dentro do museu, além da parte dos dinossauros, tinha outras partes bem legais. Tinha as partes que falavam dos animais. E aí tinha uma parte lá que tinha uns lobos bem lá do pessoal que gosta de andar no meio da neve, sabe, aqueles lobos bem bonitos, assim, cheio de pelo, bem fofinho. E como será que esse lobo deve caminhar no meio da neve, hein? Como será? Será que ele caminha com as 4 patinhas, só 4 apoios no chão? Ou será que ele coloca 6 apoios no chão? Que nem vocês quando vão engatinhar, coloca joelho, os 2 pés e as 2 mãos, hein? Como será que é esse lobo? Deixa eu ver o lobo de vocês. Tá bacana, hein, primeiro ano? Isso aí. Continuando, saí do museu e fui caminhando. E de repente eu vi que estava vindo uma nuvem assim, uma nuvem muito preta, parecia que ia chover. Então o que eu fiz? Eu comecei a correr. Comecei a correr o mais rápido que eu conseguia. E correndo. Como a gente não tem muito espaço, vamos correr no lugar. E correndo, primeiro ano, correndo. Eu corri o mais rápido que eu conseguia. Vamos, continua correndo. E aí começou a chover, e chovia muito forte. E começou a fazer umas poças d'água. Então eu vinha correndo e tinha que pular as poças d'água.
e continuava correndo, correndo, e tinha outra poça d'água, ia correndo, correndo, e mais uma poça d'água. Isso, até que eu consegui chegar num lugar para poder descansar um pouquinho. Tinha corrido muito, aí fui acalmando, estava todo molhado ainda. E eu quero ver a representação de vocês. Continuei ali esperando um pouquinho a chuva passar. Quando parou um pouquinho a chuva, começou só a garoar. Eu saí debaixo da garoa mesmo, fazendo como se fosse um guarda-chuva ali, para poder me proteger dessa garoa. Fui andando, porque eu não queria ficar gripado e queria voltar logo para casa. Até que de repente eu consegui encontrar um rapaz que ele estava vindo no cavalo. Como será esse cavalo, hein? Será que o cavalo ele dava aquelas empinadas com o cara? Como será o cavalo que vocês vão fazer aí pra mim, hein? Olha só. E aí eu consegui uma carona montando nesse cavalo e consegui vir embora, saindo da chuva, voltando para casa são e salvo. Olha só que história maluca eu contei para vocês, hein? Passamos por vários lugares diferentes para que eu pudesse fazer uma representação para vocês, esperando a representação também que vocês façam para mim depois. Primeiro ano, por essa aula é só. Eu espero ansioso para ver o vídeo de vocês, para ver o que vocês vão inventar aí desses movimentos, assim como eu inventei alguns movimentos para vocês também. Um grande beijo para vocês, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!